Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, YouTube. No Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao domingo, dia 2 de junho de 2024. É o domingo da 9ª semana do tempo comum, do ano B, onde se enfatiza o evangelho escrito por São Marcos, secretário de São Pedro, auxiliar de São Paulo. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com o Glória, o Creio, o prefácio de domingo. Então, começando mais uma semana do tempo comum. Vamos neste momento à primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos do 12 ao 15. Assim fala o Senhor: guarda o dia de sábado, para santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todas as tuas obras. O 7º dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. Por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. Lembrando que nós católicos guardamos o domingo porque é o primeiro dia da nova aliança. Aqui falamos do Velho Testamento, mas na nova aliança Jesus ressuscitou no domingo, iniciando então a nova aliança para a salvação de todos. São Paulo já disse: se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa pregação. Salmo responsorial, Salmo 80, na Bíblia Vulgata, de tradução da Septuaginta do grego, ou 81, se for da tradução hebraica. Os versículos 3º ao 4º, 5º ao 6º AB, 6º C ao 8º A, 10º ao 11B, refrão 2º A. Exultai no Senhor a nossa força. Repitamos: exultai no Senhor a nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves tocai. Na lua nova soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Exultai no Senhor a nossa força. Porque isso é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Exultai no Senhor a nossa força. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de teu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamaste e te salvei. Exultai no Senhor a nossa força. Em teu meio não existia um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou teu Deus, o teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Exultai no Senhor a nossa força. Repitamos.
cantamos, exultai no Senhor a nossa força. Segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 6 ao 11. É a segunda carta de São Paulo, ok? Segundo aos Coríntios. Irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Levanta-te e fica aqui no meio. É permitido no sábado fazer o bem ou o mal. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Marcos, capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome, como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, vamos ao Evangelho, mas depois eu vou falar um pouquinho da carta de São Paulo e também do Deuteronômio, do livro do Deuteronômio. Primeiro o Evangelho, para informar a vocês o que eu tenho aqui de reflexão. Por exemplo,
temos a reflexão do Frei Sandro Roberto da Costa, que é franciscano, está no Anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. No evangelho deste domingo, Jesus coloca no centro o homem com a mão atrofiada. É um gesto que por si só explica a passagem do evangelho. No centro da missão de Jesus está o ser humano. A lei, embora importante e necessária, só tem sentido se estiver a serviço da vida, a serviço da dignidade da pessoa. No tempo de Jesus, os religiosos, em nome de Deus, tinham se apoderado da lei, perverteram o sentido profundo que justificava sua existência. Em nome da lei, condenavam e marginalizavam. Jesus não veio abolir a lei, mas em suas atitudes mostrou que o que conta para Deus é a dignidade humana. Que em nossos relacionamentos possamos, como Jesus, fazer misericórdia, cortesia, respeito. A lei de Jesus é, acima de tudo, a lei do amor. Jesus, então, mostra no Evangelho que tem certas coisas que não podem ser levadas a ferro e fogo, como os fariseus levavam o sábado. Agora uma reflexão do livro da Bíblia Sagrada, melhor dizendo, edição pastoral. Diz o seguinte: o centro da obra de Deus é o homem, e cultuar a Deus é fazer o bem ao homem. Não se trata de estreitar e alargar a lei do sábado, mas de dar sentido totalmente novo a todas as estruturas e leis que regem as relações entre os homens. Porque só é bom aquilo que faz o homem crescer e ter mais vida. Toda lei que oprime é lei contra a própria vontade de Deus e deve ser abolida. Jesus mostra que a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Ao mesmo tempo, partidos que eram inimigos entre si reúnem-se para planejar a morte desse profeta. Afinal, ele está destruindo a ideia de religião e sociedade que eles tinham. Bem, como eu disse para vocês, eu quero falar também da carta de São Paulo e também do livro de Deuteronômio que nos foi passado hoje. Deixa eu ver aqui na Bíblia, edição pastoral de 1990, o que está escrito, qual a palavra de explicação. Vamos lá, Deuteronômio, foi a primeira leitura, vocês lembram? Falava só do sábado. Deuteronômio capítulo 5, versículos do 12 ao 15. É fácil você encontrar na Bíblia, né? Você tem que saber manusear a Bíblia. Eu gosto da Bíblia impressa. Eu não acho o celular importante, não. É importante, mas não acho bom ficar usando sempre. Primeiro que, de vez em quando, a bateria acaba. Vez por outra, alguém liga, atrapalha a sua leitura. Então, eu prefiro ainda a Bíblia impressa. E acho muito mais fácil de manusear. Então vamos lá? Deuteronômio, que só fala de sábado. Número 5 é o capítulo 5, versículos do 12 ao 15. Aqui diz o seguinte, na explicação. Vamos ver se tem, né? Capítulo 15, do 12 ao 15. Bem, eu vou falar do primeiro versículo até o 22. É uma nota como está em Êxodo 20, versículos do 1 ao 21. Note-se que o texto de Deuteronômio frisa uma atualização contínua da aliança. O terceiro mandamento tem motivação social. Israel já experimentou a escravidão, por isso o repouso do sábado torna-se uma comemoração semanal da libertação. Além do mais, esse mandamento impulsiona para uma relação social igualitária. Desse modo,
seu escravo e sua escrava poderão repousar como você. O 9º e o 10º mandamento aparecem bem distintos, pois Deuteronômio usa dois verbos diferentes, cobiçar e desejar, para distinguir entre a mulher e as coisas pertencentes ao próximo. Acrescentando o campo como objeto de desejo, o texto condena um sistema do qual o lavrador pobre e talvez endividado acaba perdendo seu meio de subsistência. É uma explicação muito simples. Vamos ver Êxodo 20, do 1º ao 21. Êxodo 20, do 1º ao 21. Vamos ver se tem uma explicação melhor. Êxodo 20, do 1º versículo ao 21. 20, do 1º ao 21. Vamos lá. Espere um pouquinho. 20, do 1º ao 21. Êxodo 20, do 1º ao 21. Bem, o momento solene da aliança com o povo é quando Deus apresenta os 10 mandamentos. Estes possibilitarão ao povo formar uma relação social onde todos possam viver com liberdade e dignidade, porque eles não deixam construir uma sociedade baseada na escravidão, que leva para a morte. Não se trata de simples leis, são princípios que orientam para uma nova compreensão e prática da vida. Agora, sobre o sábado, diz o seguinte, 3º mandamento, versículos 8º ao 11. Proibição de explorar o trabalho do irmão, tornando-o escravo. Todo homem tem direito ao dia de descanso para se refazer e tomar consciência de sua vida. O direito de ser livre e gozar o resultado de seu trabalho, antecipando a plena realização que Deus reserva a todos os homens. Além disso, este mandamento faz reconhecer que as pessoas dependem do Criador e que o trabalho humano é relativo. Tem também nos versículos 8º e 11. Deixa eu ver se tem aqui. Do 8º ao 11, né? Essa informação. Bem, mas vamos agora à carta de São Paulo. É a segunda carta aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios. Só para termos uma explicação, para a gente compreender melhor a liturgia deste domingo. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo é teólogo por excelência, né? Maior missionário da cristandade. 2 Coríntios 4, versículos 6, 11. Vamos ver aqui. A vida de São Paulo parece frustração e fracasso diante do êxito que os novos mestres da doutrina conseguem. O prestígio fácil, porém, não é sinal de evangelho autêntico. Ele provoca sempre conflitos e perseguições, fazendo que a testemunha participe do caminho de Jesus em direção à morte e à ressurreição. É um primeiro aspecto dessa ressurreição. Um primeiro aspecto dessa ressurreição já se manifesta no testemunho vivo da comunidade, que foi gerada pelo testemunho do apóstolo, cuja fraqueza humana se torna instrumento da força de Deus. A fraqueza de São Paulo, né, foi muito perseguido, e Deus diz a ele: basta-te a minha graça, quando ele pediu a cura, inclusive, de um espinho na carne, né? Bem, então uma explicação simples, não muito profunda, sobre essa carta de São Paulo aos Coríntios.
Do meio das trevas brilha a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações. Nós continuamente somos entregues à morte por causa de Jesus. Que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Já tivemos as reflexões, agora vamos aos santos do dia, porque os santos do dia são exemplos para nós. Eles seguiram o que Jesus mandou, por isso nós devemos segui-los também. São Paulo disse: imite-me, como eu imito Cristo. Santos do dia 2 de junho, São Marcelino, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e Pedro, exorcista, faleceram em 304 em Roma. Foram mártires durante a perseguição do imperador Diocleciano. Conforme o site Comunidade Canção Nova, a vida e o martírio de Marcelino e Pedro Exorcista ocorreram no contexto da grande perseguição contra a Igreja de Cristo. Isso foi no século IV, por parte do imperador malvado Diocleciano. Foram mártires por causa do amor a Jesus. Olha o que faz, o que leva o amor a Jesus. Foram mártires por causa do amor a Jesus. São Marcelino era um padre muito estimado pelo clero de Roma e São Pedro, exorcista, era um padre exorcista também conhecido. Eles foram rapidamente denunciados por serem cristãos e estarem atuando para a conversão de outros moradores da região. Foram presos e na cadeia souberam que o responsável por aquela prisão, Artêmio, estava deprimido e quiseram saber o porquê. Por que o responsável pela prisão, Artêmio, estava deprimido? A filha dele estava sendo oprimida pelo maligno, pelo diabo, pelo demônio. Eles então anunciaram Jesus àquele pai e disseram do poder do Senhor para libertá-la. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: vocês conseguirão libertar pessoas do demônio. Conseguiram a liberação, foram até a casa da família, anunciaram Jesus e oraram pela libertação da criança, explicando que a cura viria pela conversão sincera da família. Por graça, toda a família se converteu aceitando o santo batismo. Este pai de família, juntamente com a esposa e a filha, após evangelizarem publicamente, também foram martirizados. Olha, toda a família se converteu, a menina curada, e eles foram martirizados. Diante de tantas obras realizadas e após conseguirem a conversão do próprio carcereiro e de sua família, as autoridades não mais esperaram e os condenaram à decapitação, cabeça cortada, decepada. No entanto, para evitar qualquer movimentação da população, tudo foi feito de forma isolada. Eles não queriam que o povo se revoltasse contra suas atitudes totalitárias. Não queriam que soubessem onde seus corpos seriam deixados. Quando tudo isso aconteceu, o futuro Papa Damaso I era um adolescente e testemunhou os fatos, os quais ele narra um tempo depois, dizendo: Marcelino e Pedro, exorcista, foram torturados, levados para um bosque, conhecido como Selva Negra, onde foram obrigados a uma última e cruel humilhação, escavar suas próprias covas e, por fim, foram decapitados. Os santos foram decapitados no ano de 304 e depois de muito tempo que seus corpos ficaram escondidos. Uma mulher chamada Lucila os encontrou e, no desejo de dar-lhes uma digna sepultura, transladou os seus restos mortais. A devoção a esses santos se espalhou por toda a Igreja Católica até os dias de hoje, inclusive Constantino, imperador Constantino, depois edificou uma igreja no mesmo lugar para homenageá-los. E o Papa Virgílio também introduziu os nomes dos santos Marcelino, presbítero, e Pedro, também presbítero, ou seja, padre, sacerdote,
e exorcista, no próprio cânon da missa. Santo do dia 2 de junho, Santo Eugênio I, Papa, faleceu em 657. Sucedeu a São Martinho I e combateu, como ele, a heresia dos monotelistas. Santo do dia 2 de junho, São Nicéforo de Constantinopla, bispo, faleceu em 829 e era simples leigo quando foi aclamado patriarca de Constantinopla. Olha a história de São Nicéforo. Exilado pelo imperador iconoclasta Leão V por defender o culto às imagens sagradas, ele sofreu muito. Santo do dia 2 de junho, São Nicolau, faleceu em 1094. Foi um peregrino que percorria a região da Apulia, Itália, levando na mão um crucifixo. Ele é invocado sem cessar. Aliás, ele invocou sem cessar o perdão de Deus. Então, era um peregrino que andava com o crucifixo na mão. Olha, virou santo, São Nicolau, que faleceu em 1094. Não é São Nicolau que foi transformado depois em Papai Noel. É outro Nicolau, né? Vamos a outro santo do dia. Dia 2 de junho é dia de Santa Blandina, que faleceu em 177 depois de Cristo. Ela foi decapitada em Lyon. Decapitada, ou seja, teve a cabeça cortada. Lyon fica na França. Isso aconteceu nos tempos do imperador Marco Aurélio, após Blandina sofrer numerosos tormentos. Conforme o Facebook Santos e Santas, 2 de junho, relembram-se Santa Blandina e companheiros mártires de Lyon. Então, ela foi mártir e também seus companheiros. Em 177, começou em Lyon uma perseguição contra os cristãos de acordo com os decretos do imperador Marco Aurélio. O martirológio romano recorda, no dia 2 de junho, um grupo de 48 mártires mortos. Minha Nossa Senhora, né? Mais ou menos ao mesmo tempo, em ódio à fé cristã. Isso aconteceu em Lyon e Vienne, na França, mas eles são chamados normalmente de mártires de Lyon. Eles esquecem Vienne. O martírio é narrado por testemunhas da época. A história completa está numa carta que a igreja da Gália enviou logo após os eventos à igreja de Esmirna, aos cristãos da Ásia e da Frígia, e que o historiador Eusébio de Cesareia incluiu integralmente em sua História Eclesiástica. Olha como é bom a história da igreja, a tradição, né? Tudo guardado para nos informar. O grupo de mártires é liderado por São Fotino, bispo nonagenário, e o segundo nome é o de Blandina, que era uma escrava cristã presa juntamente com sua senhora. Blandina era originária da Ásia Menor, mais precisamente da região central da atual Turquia. Apesar dos temores que os outros cristãos alimentavam com relação à sua fidelidade da fé, ela mostrou uma firmeza bastante extraordinária e enfrentou o martírio. E que não foi poupada a ela a crueldade. Fizeram tudo com bastante crueldade. Ela repetia: eu sou uma cristã e entre nós não há mal nenhum. Ela persistiu. Ela foi conduzida inicialmente ao anfiteatro Trois Gaules, o Galê, não sei a pronúncia correta, que ainda existe na cidade de Lyon, e foi pendurada num poste em forma de cruz. Ela rezou em voz alta e as feras não a atacaram. Em seguida ela foi levada para a arena juntamente com outros fiéis, sobreviventes de várias torturas, onde ela foi forçada a testemunhar a terrível morte de seus companheiros, enquanto superava mais uma vez o tormento da grelha ardente. Foi colocada na grelha também. Ficando sozinha, ela caiu sobre
aliás, caiu sobre ela a ferocidade, a fúria pagã. Foi desnuda e coberta com uma rede, exposta às vaias, meu Deus do céu, as várias vezes, né, exposta ao coro de vaias dos espectadores. Também a fúria de um touro, que a golpeou com chifres, jogou-a para o ar várias vezes, e finalmente foi morta pela espada. Os pagãos declararam que jamais uma mulher sofrera tantos e tão duros tormentos. Eles próprios reconheceram, os ateus. Santa Blandina, escrava na vida, mas mártir heróica e gloriosa na morte, é representada na arte ao longo dos séculos com os atributos de seu suplício: a rede, o touro, a grelha e o leão. Blandina é uma santa que nós devemos sempre lembrar. É padroeira da cidade de Lyon. É também, com Santa Marta, padroeira das empregadas domésticas. Seu dia é 2 de junho, comemorado com os outros mártires de Lyon. Santo do dia 2 de junho, Beato Sadoc, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, é o sinônimo. Presbítero é o sinônimo de padre, sacerdote, pastor. Além do Beato Sadoc, houve também companheiros seus que foram mártires em 1250. Sadoc foi superior do convento dominicano de Sandomierz, na Polônia. Foi trucidado pelos tártaros junto com outros 48 religiosos. Isso aconteceu enquanto cantavam a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando deste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você suplica se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Até o não é melhor para nós, porque ele é o nosso Pai, Pai celestial, divino Pai eterno, o Pai das misericórdias, como diz São Paulo, ou o papaizinho do céu, como diz Jesus, Abba. Até na terra, o pai, quando dá um não para o filho, quer o melhor para o filho. É a melhor resposta. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados dos evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, meu irmão. Não deixe passar a vida eterna. Não queira ser banido da presença de Deus após essa vida transitória pela terra. Teremos a outra vida, com corpos glorificados, semelhantes aos anjos de Deus. Acabará esse espaço, esse tempo como conhecemos. Será numa outra dimensão, dimensão cósmica, dimensão espiritual. Não sabemos dizer ao certo, mas temos algumas informações. O corpo será glorificado, não será mais sujeito ao tempo. Lembrem de Jesus atravessando paredes, mudando a sua imagem, tanto que Maria Madalena não o reconheceu logo que ressuscitou. Os discípulos de Emaús também não o reconheceram. Então é um corpo diferente, com outras propriedades. E para sempre, por todos os séculos dos séculos, viveremos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com seus anjos, os anjos leais a Deus,
com todos os salvos, com Maria Santíssima, com São José, com São Paulo, São Pedro, São Mateus, Santa Marta, Santa Maria Madalena, São João Paulo II, Santa Irmã Dulce, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, viveremos todos juntos, de forma angelical. É inenarrável, é inefável, mas é a vida preparada para nós depois dessa passagem efêmera pela terra, onde somos pó. Um dia seremos enterrados, viraremos pó em pouco tempo. Então o que vale é a próxima vida. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. O arrependimento é uma das exigências para vivermos a vida eterna. As outras são ser batizado e crer em Jesus como Deus. Esse Deus que se humanou, sofreu, morreu por nós, ascendeu ao céu, depois de ressuscitado, e está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso irmão primogênito, nosso mediador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel 6/